Vou fazer um resuminho muito breve aqui para chamar o Creomar e o Pedro para comentário. A Polícia Federal, o GAECO, as polícias estaduais, né? Então, as polícias civis dos estados, os órgãos do governo federal fazendários, como o ministro Lewandowski descreveu, então, Receita Federal, enfim, o Ministério Público dos estados, o Ministério Público Federal, uma operação gigantesca em coordenação, deflagraram hoje 3 operações conexas que estão num guarda-chuva maior de uma operação, que é a Operação Carbono Oculto. Amamos os nomes das operações todas, já fizemos vídeo disso aqui, inclusive no meio, eu adoro. Eu brinco que quase todas as operações podem virar nome de esmalte facilmente, porque funciona. E o que essa operação faz? Essa operação começa a desmontar um esquema gigantesco que liga PCC, a cadeia produtiva de combustíveis e as fintechs. Tem muitos detalhes, tá, gente? Eu estou resumindo aqui muito brevemente, mas é um esquema que envolve sonegação fiscal, lavagem de dinheiro, adulteração de combustível e que envolve Faria Lima, como eu falei ali atrás, porque o PCC, então, encontrou um jeito de lavar esse dinheiro, de usar o mercado financeiro legal para poder usar os recursos vindos dessa operação ilegal. E desmontar isso exige muita inteligência, um trabalho de muita investigação, porque não é simples você mapear todas as etapas de algo tão sofisticado. Para a gente partir aqui para análise política, eu quero contar um bastidorzinho aqui que eu não sei se está claro para quem nos assiste, que é o seguinte: o Ministério Público de São Paulo marcou a entrevista coletiva que ia explicar a operação no mesmo horário da entrevista coletiva do Lewandowski e do Haddad. E nos grupos de imprensa de São Paulo estava causando alvoroço, porque falavam, mas meu Deus, por que eles marcaram no mesmo dia? Para onde que vocês estão indo? Para qual coletiva que vocês vão acompanhar e tudo mais? E aí as pessoas, claro que a tradução disso para quem nos acompanha claro que cada ente, né, o governador Tarcísio de Freitas soltou vídeo nas redes sociais, o Lewandowski e o Haddad fizeram a coletiva, o Ministério Público de São Paulo fez coletiva, cada um tenta faturar politicamente para o seu lado o que foi o resultado dessa operação que o Lewandowski taxou como a maior da história contra o crime organizado e deve ser mesmo pelo volume de agentes envolvidos e tudo mais. Creomar, quem que você acha que vai conseguir faturar politicamente em cima dessa operação e o que você depreende aí? E, só antes de eu falar, tem gente me pedindo foco aqui, tem gente reclamando que eu falo demais. Gente, eu sou entrevistadora do Creomar, mas eu também sou analista política do meio, tá? Respeitem a minha voz, viu? Vai, Creomar. Flávia, pode falar o quanto que você quiser, é sempre bem-vindo. Eu gosto das trocas e das resenhas aqui. Acho que é importante, né? A gente ter um ambiente de muita troca mesmo. É isso. Então, eu creio que tem 2 questões que são importantes aqui, né? A primeira é de contexto. E o contexto é que o país enfrenta hoje, no crime organizado, talvez a principal variável de risco, a própria existência de uma institucionalidade. Uhum. Assim como nós tivemos hoje, sendo muito bem sucedida essa operação de Ministério Público, Polícia Federal, polícias civis, polícias militares, receitas estaduais em todos os estados em que se agiu simultaneamente, nós temos também situações alarmantes em que o poder do Estado não conseguiu resolver. Posso dar um exemplo aqui que se tornou público, né? Em alguns estados brasileiros, há várias regiões, em alguns casos cidades inteiras, em que é impossível a uma companhia que tenha vencido uma concorrência pública oferecer serviço de internet de TV a cabo. Porque o crime usa isso para capitalizar. Então,
Acho que a gente tem esse elemento de contexto é importante, antes de tudo. Há um avanço consistente de ações de organizações criminosas em vários espaços desse país, sobretudo em comunidades que são as mais carentes e que são, obviamente, mais submetidas à violência. O segundo elemento, a partir do contexto, é que, infelizmente, enquanto dentro do Estado, dentro da política, sempre tem muita rivalidade, né? É a Polícia Federal, é a Polícia Militar contra a Polícia Civil, são as duas contra a Polícia Federal, é a Receita Federal que vai ter um probleminha de troca de informação com a Receita dos Estados. Gente, o crime não respeita ideologia. O crime dá a mínima para polarização. O crime se chama organizado exatamente por ter a capacidade de avançar e permear as estruturas institucionais, não importando quem esteja no governo. E aqui eu creio que, infelizmente, a gente tem um marcador do contágio político e eleitoral nesse ambiente de relativa polarização política que faz muito mal, né? Porque, dada a magnitude da operação, se governadores queriam, ou presidente, ou ministro queriam, o ideal em termos de um mundo civilizado seria, respeitando o Pacto Federativo, colocar todo mundo na mesma mesa, ficaria uma foto ótima, né? Um grande pacto das autoridades políticas contra o crime organizado. Mas aí qual é a grande questão? O Brasil, e aqui na Dharma a gente nem fala que está em 2025, a gente chama de longo 2026. Nesse longo 2026, aquilo que a sociedade menos consegue fazer do ponto de vista da sociedade e do mundo político é construir qualquer tipo de pactuação mínima. Então aí, Flávia, na resposta à sua pergunta, que é a famosa pergunta de $1 milhão, né? Toda quinta que eu venho aqui, você me solta uma, é bom, mas normalmente eu não tenho uma resposta para ela, mas eu vou tentando. Nessa pergunta de $1 milhão, eu acho que é mais fácil dizer quem perde, né? Quem perde é a sociedade. Porque para cada tema importante em que os atores políticos vão, e é natural, é competitivo, tá tudo bem, mas em que os atores políticos não conseguem deixar de lado as suas questões, a sociedade perde. E aqui a gente tem, hoje, essa operação da Polícia Federal. Anos atrás era a questão da vacinação, por exemplo. Vamos lembrar da época da pandemia, né? Governadores brigando com o presidente da República acerca das decisões a serem tomadas. Um governador que tinha mais recursos importando uma vacina, a presidência da República tendo outra função. Infelizmente, a gente tem uma permanência de uma dificuldade de separar aquilo que são os interesses eleitorais, partidários e até mesmo de curto prazo, que são legítimos, daquelas pautas que são absolutamente relevantes para a sobrevivência do país, como um país minimamente civilizado. E eu creio que o enfrentamento ao crime hoje, em termos de perspectiva de Brasil e de América Latina, é um desafio que a maioria absoluta das autoridades públicas e dos representantes eleitos não tem dimensão do quão complexo é para suas próprias sobrevivências, né? A gente pode olhar para um vizinho aqui, que é a Colômbia, onde o crime organizado, em algum sentido, contaminou tão profundamente a estrutura política que, efetivamente, hoje um pedaço considerável do território é literalmente ocupado por algum tipo de organização criminosa. E essas organizações se militam à direita, à esquerda, onde elas quiserem, mas o ambiente político ficou muito conturbado. Então, a gente tem aí essa marcação de que a simples consonância dos horários de coletiva dão uma percepção para a gente de que a competição tende a ser muito mais acirrada entre uma direita que pode ter o Tarcísio como candidato, talvez nem ele saiba ainda se vai ser, né? E um eventual candidato que tende a ser o atual presidente Lula. Mas o fato é, ao final do dia, a ausência de consenso é complicada. Opa, desculpa. Não, imagine, eu que te interrompi sem querer. Mas eu ia só acrescentar uma pitada de otimismo nessa nossa quinta-feira. Otimismo é bom. É uma pitada bem, assim, é moderada. Sabe, assim, sabe aquele grãozinho de noz moscada que você põe na receita da lasanha? Que é assim,
Apesar disso, me parece que este episódio dessa mega operação, ela está seguindo a ordem cronológica correta das coisas, porque faturar a posteriori politicamente é algo que, como você mesmo disse, é parte da competitividade eleitoral e mesmo de ideológica, né? De como abordar diferentes assuntos, seja, por exemplo, a segurança pública. Agora, de qualquer forma, foi possível fazer a operação com cooperação entre esses vários órgãos. E isso me parece alvissareiro, porque não é algo que a gente vê rotineiramente acontecendo, né? Claro que, e aí, só para concluir aqui essa minha intervenção e passar para o Pedro, no discurso, na coletiva do Lewandowski, a forma como ele faturou e tentou, então, usar esse episódio em benefício de uma agenda do governo federal, foi apontando o que é o argumento do governo federal desde o começo para a PEC da segurança pública, que é o fato de que, olha, esse tipo de operação do crime organizado é tão sofisticada, que um Estado sozinho não dá conta de combater. Então, foi preciso criar uma força-tarefa federal para concentrar operações que estavam sendo conduzidas isoladamente em cada estado e, a partir da concentração na Polícia Federal, conseguir deflagrar e desmontar. É parte do argumento que o governo vem usando desde o começo para fazer avançar a PEC da segurança pública e é parte do que os governadores resistem a fazer por medo de perder suas prerrogativas de segurança pública ali nos seus estados, né? Então, assim, eu acho que... Já te passo. Eu acho que tem agora tem um caminho legítimo do debate político e da disputa política dos espólios da operação. Agora, me parece que pelo menos conduzir a operação foi possível apesar dessa disputa. Diga, pode discordar de mim. O fato é que nós sempre vivemos surtos autoritários. Historicamente, dar golpe no Brasil é um negócio de menor risco que você pode tentar, né? À medida em que houve um processo de erosão democrática no Brasil, esse processo foi acompanhado de uma maior politização das Forças Armadas. Não havia politização das Forças Armadas? O que eu tenho certeza é que os alto comandos não aceitaram uma intervenção militar. Nós nunca tivemos dúvidas em não sair da legalidade. Não há dúvidas. De um ponto de vista histórico, o que está em julgamento no Supremo é o velho viés antidemocrático das Forças Armadas brasileiras.